O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Henrique, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor. Confesso a vocês que a tentação é de falar pelo menos uns 40 minutos da liturgia de hoje. Mas não é por misericórdia que vou poupá-los, é por causa de fato do tempo da nossa transmissão. Mas a gente não pode passar, vamos dizer assim, de qualquer maneira, pela liturgia da palavra de hoje. E gostaria, meus amados irmãos, de começar justamente pelo testemunho que o apóstolo Paulo nos relata na primeira leitura. A gente precisa entender um tiquitinho, né? O porquê do desabafo de São Paulo aqui nessa carta. Paulo convivera com os coríntios, que era uma comunidade pagã de uma ilha grega, um bom tempo de sua vida. Lá, passou dificuldades da perseguição dos pagãos, que não queriam saber do Evangelho, com os costumes que eles viviam, e ainda para não onerar a comunidade, Paulo não só procurou emprego entre eles, trabalhando entre eles, como qualquer um outro trabalhador, e assim conseguiu, com o seu testemunho, formar esta comunidade a qual ele se dirige. Homens e mulheres que aceitaram livremente, pela pregação de São Paulo, a força da ressurreição de Jesus. E aí, a comunidade bem formada, Paulo colocou lá um bispo, que é um sucessor dos apóstolos, e foi para outra região para formar novas comunidades. Mas, entretanto, todavia, pouco tempo depois que São Paulo saiu de Coríntio, saiu de Corinto, né? Começou a aparecer outros apóstolos pregando um evangelho mais light, um evangelho mais tranquilo do que o evangelho de São Paulo. Esses pregadores chegavam e diziam assim: não, Paulo é muito radical, não é bem assim como ele pregou, pode continuar tendo mais de uma esposa, pode continuar oferecendo carne aos ídolos, pode, o que importa é a fé. São Paulo, então, começa essa pergunta e é por ela que eu gostaria de iniciar, propriamente dito, a reflexão da liturgia de hoje. Receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e da pureza devida a Cristo. De fato,
Se aparecesse alguém pregando outro Jesus que nós pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro evangelho que não acolhestes, vós o suportaríeis de bom grado. No entanto, em nada sou inferior a estes superapóstolos. Por quê? Estas pessoas que pregavam um Cristo conforme o interesse dos coríntios, começaram a ser acolhidas. E aí Paulo lembra: eu não fui bem acolhido entre vocês no início, mas vocês acolheram a minha mensagem. Parece um pouquinho com os católicos de hoje. Nós, cristãos católicos, aceitamos qualquer evangelho que não seja o evangelho da verdade. Qualquer um que chega falando o que quer ouvir, nós logo acolhemos. Quantos já deixaram a ortodoxia da fé, a prática correta dos ensinamentos da igreja, para viver um Cristo que não salva? O Cristo curandeiro, o Cristo psicólogo, o Cristo revolucionário social, ou o Cristo que nem existe. Mas é o Cristo que fala bonito. É o Cristo que não importa se eu vivo em pecado ou se eu vivo na graça. É o Cristo que não ama. Porque, como diz São Paulo, será que não vos amo? Só quem ama corrige. Só quem ama quer o bem. O pai e a mãe puxam a orelha do filho, não é porque o pai e a mãe não gostam do filho ou quer punir o filho. Pelo contrário, só quem ama puxa a orelha. Porque quem ama não é capaz de ver aquele que ama indo para um caminho errado, buscando para si algo que vai lhe causar um malefício, e ficar de braços cruzados e dizendo assim: é assim mesmo, os tempos são outros. Os tempos não são outros, meus amados irmãos e amadas irmãs. Porque como nós ouvimos no Salmo responsorial, que a Yara cantou bonito, diz para nós na última estrofe: as obras de Deus são verdade e são justiça. Seus preceitos são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos dos séculos e realizados na retidão e na verdade. Ou seja, a verdade de Deus não muda conforme a vontade dos homens. A nossa salvação não é adaptável aos tempos. Muito pelo contrário. Tem gente que com essa desculpinha leva consigo uma multidão para si próprios e não para o Cristo. Por que eu digo que é muito pelo contrário? Porque a verdade anunciada pelo Cristo não foi aceita nem pelos da época de Cristo, nem pelos que conviveram com o próprio Jesus. Ser cristão é ser radical. É não acolher para si outros no lugar de Jesus. E como disse ontem, repito hoje, porque é uma vergonha, nós católicos darmos mais ouvidos à palavra de um político, à palavra de um deputado, à palavra de Deus sabe quem, do que a palavra de Deus. E brigarmos e dilacerarmos-nos entre nós, porque nós colocamos como salvador da pátria, ou o Lula, ou o Bolsonaro, ou Deus sabe quem, e deixamos de lado a palavra de Jesus. Ficarmos apegados, quantos de nós estamos assim, à palavra da ciência, que ultimamente, perdoe-me o desabafo, está tão contraditória que nós não sabemos nem se eles estão sabendo o que estão dizendo. E aí se elege o critério científico como verdade absoluta. E onde fica o Jesus que nós acreditamos? Isso, meu amado irmão e minha amada irmã, é consequência da falta de consciência de quem pertencemos e a quem servimos. Pertencemos a Deus, que colocou na nossa alma, como nós cantamos na antífona de aclamação ao Evangelho, o Espírito que nos faz chamá-lo de Pai. Somos filhos de Deus, e filhos amados, e filhos queridos, mas a nossa consciência de filiação é tão frágil
que qualquer ventinho nos tira da certeza de que Deus nos ama. E sabe por quê? Porque nós não cultivamos uma vida de oração. Por isso Jesus nos ensina a rezar. Um cristão que não reza não é cristão. Pode ser o que quiser, mas não é verdadeiramente cristão. Uma religião que se diz cristã, mas que não ensina os outros a terem uma vida de oração, não é cristianismo. Porque o nosso Senhor nos ensinou a orar, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Só pela vida de oração nós conseguimos acolher aquilo que nos conforta no Evangelho, mas aquilo que também nos desinstala. Só pela via da oração que nós conseguimos dar passos que vão transformando o nosso coração a estas verdades eternas e imutáveis que Deus nos propõe. Só pela vida de oração nós vamos tendo realmente um coração genuinamente de filho, e filho que ama o seu pai, e filho que é grato pelo amor que recebe do pai. O problema é que nós rezamos pouco, e quando rezamos, rezamos mal. A gente tem uma ideia muito superficial de oração. E Jesus nos adverte: quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas, não sejam como os pagãos. O grande paganismo do dia de hoje reduz a oração a uma autocompreensão de si mesmo. O nome disso é terapia. Você faz lá com o seu psicólogo, ou você faz lá no seu momento de oração. Não é oração. A grande tentação hoje, pagã, sim, porque tirou Deus do centro, é fazer com que a oração seja para nós um momento de relaxamento, de meditação, quase que uma yoga. Isso não é oração. Jesus nos adverte: cuidado para não ser como os pagãos. A oração é uma conversa com o outro. E quando é que a gente conversa com o outro? Quando a gente está disposto a falar e ouvir. Senão é um monólogo, não é um diálogo. A oração é sempre uma conversa com Deus, que pode Ele me mostrar uma verdade de mim mesmo, mas não é o objetivo final. O objetivo final é relacionar-se. A gente só conversa com alguém porque a gente quer ter proximidade com Ele, ou porque precisa falar algo. E aí Jesus nos orienta. Então, se a oração é uma relação de proximidade, não preocupa com a palavra. Por quê? Como vai dizer o Salmo, ainda a palavra não chegou à boca, o Senhor já sabe o que se passa no meu coração. E às vezes a gente acha que a oração é a repetição, como eu disse hoje no programa para a Rádio América, consagração à Nossa Senhora da Piedade, né? A gente acha que a oração é uma repetição de uma fórmula mágica, que se eu errar a palavrinha ali, a mágica não vai acontecer no final. Nada disso. Ou então a gente tem a ideia da oração ser aquilo que vai me causar um bem. Eu tenho que sair de lá leve. Nada disso. A oração é unir o nosso coração ao coração do Pai. Por isso Jesus ensina na oração do Pai Nosso, a mais perfeita de todas as orações, como é verdadeiramente rezar. Rezar é como uma criança pequena que não sabe se expressar muito bem, mas chora porque sabe que o Pai vai olhar. Rezar é confiar no amor desse Pai, é entender que Deus é Pai. Um Pai que perdoa as nossas ofensas, um Pai que nos dá o necessário para o hoje, um Pai que é providente, um Pai cuja vontade é perfeita e um Pai que quer que também nós sejamos como Ele é, capazes de amar e perdoar. Por isso só a oração molda o nosso coração para sermos verdadeiramente seguidores de Jesus e não seguidores da nossa própria vontade. Abertos à conversão ao Evangelho e não transformar no Evangelho conforme as nossas ideologias
ou os nossos pensamentos. A oração faz com que eu e você compreendamos a profundidade do amor incansável de Deus, que não desiste de nós, mas que nos aguarda e nos espera ardentemente, com o mesmo amor e a mesma paciência que São Paulo aguardou e esperou pelos frutos da santidade da comunidade de Corinto. Ou mais, porque Deus é muito mais. Deus é mais que eu, Deus é mais que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Deus nos espera porque Ele nos ama. Coragem, meu amado irmão, minha amada irmã, para voltar para os braços do Pai. Se há muito tempo nós abandonamos a nossa vida de oração, tenhamos a coragem de ter um tempinho no nosso dia. 5 minutos que seja, mas que seja 5 minutos de qualidade, onde o meu coração seja elevado ao alto, onde o meu coração esteja unido ao coração de Deus. Coragem de voltar para esta vida de oração, porque só por ela nós teremos um coração parecido com o coração de Jesus e viveremos de fato a plenitude do Evangelho, capaz de dar vida para nós e para aqueles que amamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e ao Senhor, que aguarda ouvir